Meu Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é Pastor Kaique e eu estou mais uma vez aqui para alimentar a sua fé com essas palavras que de fato alimentam. Nós compartilhamos conteúdos da Palavra de Deus e se você é novo aqui no canal, que Deus possa abençoar você. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, divulgar esse vídeo para que muitas pessoas sejam salvas. Se você quer aprender mais do Senhor, então você chegou no local adequado, que hoje você possa ser um pouco mais alimentado com essas palavras da verdade. Eu quero hoje falar com vocês sobre uma revelação. A revelação que está na palavra e que nós fomos agraciados em tê-la, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês essa grandiosa revelação que foi dada a nós na vida da igreja. Nós já temos a grande revelação do invocar o Senhor, de negar nós mesmos, da unidade, né? Do corpo de Cristo, da visão, né? Da igreja, a própria visão da igreja. A própria visão do testemunho, né, em cada localidade. E eu também quero falar para vocês hoje aqui sobre a revelação da unidade entre Pai, Filho, Espírito e o homem. Louvado seja o Senhor, porque essa revelação chegou até nós. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos ali que existia uma harmonia perfeita entre o Deus Criador, né, o seu Filho e o Espírito. Muitas pessoas falam que o Pai, o Filho e o Espírito são coisas diferentes, né? Mas na verdade não é, irmãos. Vamos ter um vídeo falando só sobre isso, sobre a trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito é um só, né? São três em um. E ali em Gênesis nós vemos que essa unidade entre os três era perfeita. Estava estabelecido ali, né? O Senhor, desde a eternidade passada, vivia em harmonia, né? O Pai, o Filho e o Espírito viviam em harmonia. Até que eles decidiram criar o homem, né? Então, quando chega aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, tudo isso aqui, esses animais representados aqui, são só, na verdade, uma representação, podemos falar assim, de uma esfera celestial, né? Aqui está relacionado aos anjos caídos, Satanás. Deus criou o homem para que esse pudesse dominar, né? Pudessem ser representantes de Deus na terra e pudesse dominar sobre os espíritos imundos, Satanás, o diabo e toda a sorte, né? De seres na terra. Então, assim, existia uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui a Bíblia fala, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então só esse versículo aqui já explica que de fato o nosso Deus ele é triuno. Porque senão não seria façamos o homem, seria eu faço o homem. Não é? Não ficaria segundo a nossa imagem, seria segundo a minha imagem. Então está sempre no plural aqui, né? Façamos, né? Então olha só, existia uma harmonia estabelecida entre o Pai, o Filho e o Espírito. Mas o Senhor, na sua soberania, né, celestial, ele quis colocar o homem criado por ele também nessa relação. Então, Pai, Filho e Espírito teria agora o homem, né? Sendo um elemento extra aí que pudesse estar junto, né? Com o Pai, o Filho e o Espírito ali nessa harmonia maravilhosa. Irmão, isso é incrível porque já estava tudo bem, né? Entre o Senhor ali, essa trindade maravilhosa, mas o Senhor teve o sentimento de nos colocar perto do Pai. E isso é incrível, porque Deus, né, enquanto Criador, ele não conhecia o ser humano, porque ele não passou todas as coisas que o homem passou. Ele não viveu como um ser humano, né? Mas aí ele manda o seu filho, né, Jesus, para viver toda a realidade humana, passar por todas as coisas, e agora Jesus compreende o homem. Jesus sabe o que o homem passou, então ele pode se compadecer de nós, e não apenas isso, ele tem também o sentimento de nos levar ao Pai. Então, se a realidade do Pai para o homem era diferente, o Senhor Deus, ele não tinha o conhecimento sobre o homem, né? A realidade em si, sobre o que é sofrer. Agora, por causa de Jesus, né, é esse mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. E Jesus nos levou ao Pai. Ó Senhor Jesus. Existe uma passagem muito conhecida na Bíblia. João. Evangelho de João, capítulo 17.
Deixa eu abrir aqui. João capítulo 17. Fala exatamente sobre isso, né? A oração sacerdotal de Jesus. E ele na oração ali, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz. 17, versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha que maravilha. Já existia essa unidade estabelecida entre Pai, Filho e Espírito, irmãos. Mas mesmo assim, o Senhor quis se dar por causa de cada um de nós, né? Para que essa harmonia celestial pudesse também nos alcançar. Ó Senhor Jesus, eu neles, olha só Jesus falando, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é para nós ficarmos alegres demais, gratos ao Senhor, porque não existia nenhuma necessidade de Deus fazer tudo o que fez, mas Ele quis fazer. Ele quis se dar por nós para que agora o homem criado por Deus pudesse estar onde Ele estava. Irmãos, o Senhor não quer que estejamos em nós mesmos. O Senhor quer que estejamos onde Ele estava. E Ele estava no Pai. Que possamos também estar no Pai. Essa revelação precisa guiar a nossa vida. Em tudo que viemos a fazer, a realizar, precisamos lembrar. Eu quero estar nessa esfera de unidade com o Pai, o Filho e o Espírito. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até amanhã. Em nome de Jesus.